Pessoal do Arquivo Mundial, o que vocês estão prestes a descobrir pode chocar vocês completamente. Pesquisadores do Banco da China, o banco central estatal mais poderoso do Oriente, acabaram de lançar um alerta que está fazendo os corredores do poder global tremerem de medo. A vasta reserva chinesa de títulos do Tesouro Americano, os famosos US Treasuries, tornou-se um risco absolutamente insustentável. Isso não é uma simples nota de rodapé financeira. É um movimento geopolítico de peso colossal que sinaliza o enfraquecimento da hegemonia do dólar e a iminência de uma crise de renovação devastadora na economia mundial. Imaginem só esta situação. A China, que já foi a maior credora individual dos Estados Unidos, está em modo de desinvestimento acelerado e implacável. Em poucos anos, suas reservas de títulos despencaram brutalmente de mais de $1 trilhão para a faixa atual de 700 a 800 bilhões de dólares. Essa redução drástica e contínua não é acidental, pessoal. É uma estratégia clara de longo prazo para diminuir a exposição ao dólar americano. A incerteza nas relações bilaterais, a intensificação das guerras comerciais e a ameaça real de uma substituição do dólar estão aumentando a volatilidade do mercado de títulos do Tesouro dos Estados Unidos de forma nunca vista. O cenário é agravado pela política fiscal de Washington, enquanto a atual e as futuras administrações americanas adotam posturas protecionistas extremas. O endividamento dos Estados Unidos, o maior país devedor do mundo, atinge patamares absolutamente vertiginosos. Este é o desenvolvimento mais importante do mercado financeiro global em 2025, e a China está na linha de frente dessa mudança histórica. O ponto de vista de analistas chineses e globais é completamente uníssono. O nível de endividamento dos Estados Unidos está em uma trajetória insustentável e suicida. O recente orçamento americano perpetua déficits trilionários por tempo indeterminado, elevando a relação da dívida nacional com o produto interno bruto a níveis absolutamente alarmantes. Para o Banco da China, essa situação é um descontrole total que força a saída imediata. Essa disfunção é alimentada por uma contradição política bizarra e perigosa. De um lado, os democratas apoiam o aumento de gastos públicos massivos. De outro, os republicanos defendem cortes de impostos para corporações e para os mais ricos. Como resolver essa equação impossível sem aumentar a arrecadação? A resposta covarde, mas politicamente agradável, é o empréstimo desenfreado. Em vez de taxar os mais afortunados, o governo americano pede dinheiro emprestado a eles e ao resto do mundo. Esse esquema, que poderíamos chamar de finanças públicas corruptas, transformou os Estados Unidos em um país cronicamente devedor e dependente. Essa dependência do empréstimo global é a essência do que economistas chamam de privilégio exorbitante do dólar. O mundo aceita financiar os Estados Unidos, permitindo-lhe sustentar sua máquina militar e seu padrão de vida sem precisar taxar o próprio povo de forma rigorosa. Mas como todas as coisas, esse sistema não pode ser esticado infinitamente. Eventualmente, o credor, seja China, Japão ou outros, passa a temer que o devedor não consiga pagar, ou que a desvalorização da moeda anule completamente o lucro. É aqui que entra a crise da dívida mais assustadora da história. O custo anual de serviço da dívida dos Estados Unidos, apenas os juros, atingiu cerca de $1 trilhão e 200 bilhões ou mais em 2025. Apenas os juros, pessoal, e grande parte desse dinheiro é paga a credores estrangeiros. Se a China possui 800 bilhões e a taxa de juros for de 5%, o contribuinte americano envia $40 bilhões por ano diretamente para Pequim. É um paradoxo insano. A China está sendo subsidiada pelo contribuinte americano através de sua própria dívida, e esse dinheiro pode ser usado contra os próprios Estados Unidos. Para o Banco da China, a manutenção de títulos do Tesouro representa um duplo dilema mortal, que se intensifica dramaticamente com as políticas americanas. Primeiro, a força do dólar em espiral de queda. A política de guerra comercial e a promessa fantasiosa de transferir indústrias de volta para os Estados Unidos exigem que o governo gaste e subsidie maciçamente, pois a mão de obra americana é cara e as cadeias de suprimentos não são robustas. O financiamento dessa ideia de repatriar a produção exige que o Tesouro inunde o mercado com mais títulos, sejam eles de curto ou longo prazo. Essa inundação de títulos e, consequentemente, de dólares, leva à queda devastadora do valor da moeda. A China sabe perfeitamente que, mesmo com um título de 10 anos pagando 4 a 5% de rendimento, se a força do dólar despencar em 10 ou 20% nos próximos anos,
o investimento resultará em uma perda real catastrófica de capital. Em outras palavras, o ativo subjacente, o próprio dólar, está perdendo valor rapidamente. Manter títulos denominados em dólares se torna, fundamentalmente, um péssimo negócio. A pressão para imprimir dinheiro e subsidiar a economia interna, juntamente com a inflação alta, que muitos economistas chineses e globais estimam ser o dobro ou o triplo da taxa oficial, só acelera essa desvalorização implacável. Segundo, a weaponização do dólar, o risco geopolítico mais perigoso. O dólar e os ativos dos Estados Unidos podem ser usados como arma de destruição financeira. A China viu exatamente o que aconteceu com a Rússia, que teve centenas de bilhões em ativos brutalmente congelados. Com 700 a 800 bilhões de dólares presos no sistema americano, Pequim percebe claramente que seu dinheiro pode ser confiscado, ou, de forma mais sutil, usado para fortalecer os adversários. Por que financiar seu próprio cerco? Essa é a pergunta que economistas chineses estão fazendo constantemente. Ao comprar títulos, a China está, indiretamente, financiando as aventuras militares e o orçamento de guerra dos Estados Unidos, os subsídios a indústrias americanas na guerra tecnológica, como o setor de chips, e a construção de bases militares ao redor do mundo, que buscam de certa forma cercar a própria China. Financiar o adversário é completamente ilógico e altamente imprudente. A China, portanto, não está apenas vendendo títulos por razões financeiras. Está buscando segurança nacional e soberania econômica absolutas. A resposta é cristalina. O de-risking, a redução de risco ao dólar, é imperativa e urgente. O declínio da hegemonia do dólar não é apenas uma teoria econômica abstrata. É uma ação concreta e implacável de grandes credores soberanos. O dólar está experimentando simultaneamente a maldição e o presente do status de moeda de reserva. O mundo aceitou-o quando os Estados Unidos foram a principal economia fabricante após a Segunda Guerra Mundial e, mais tarde, com o sistema revolucionário do petrodólar. Mas agora, com a economia americana vacilando perigosamente e a confiança no sistema financeiro diminuindo rapidamente, esse privilégio está se revertendo completamente. Estamos assistindo a 2 tsunamis devastadores atingindo o sistema do dólar simultaneamente. No lado financeiro, o mundo inteiro, incluindo bancos centrais, Wall Street e investidores globais, vê os títulos do Tesouro como uma batata quente radioativa que deve ser evitada a todo custo. No lado doméstico, a impressão excessiva de moeda e o endividamento desenfreado estão gerando inflação brutal e corroendo o padrão de vida americano, enfraquecendo ainda mais o dólar de forma irreversível. A China e o BRICS, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, estão ativamente buscando alternativas revolucionárias, ampliando o uso de moedas locais para transações e reforçando suas reservas de ouro e recursos estratégicos. O que os pesquisadores chineses chamam de crise de renovação é, na verdade, a revelação devastadora de que o jogo da dívida ilimitada chegou definitivamente ao fim. O dólar não é mais um porto seguro indiscutível. O sistema monetário global está mudando dramaticamente, e o bumerangue da moeda de reserva está voltando para atingir diretamente o coração da economia americana. E agora chegamos a 2 perguntas que podem definir completamente o futuro geopolítico mundial. Primeira pergunta é: qual outro fator geopolítico ou histórico, além da dívida e da guerra comercial, você acha que a China considera ao se afastar do dólar? Segunda pergunta, e essa é pessoal: realmente alguém pode ser verdadeiramente o mais rico tendo posse de 1 milhão e devendo 100 milhões? Esse é apenas um exemplo para que pensemos se realmente os Estados Unidos é o país mais rico e poderoso do planeta. Deixem seus comentários aqui embaixo com suas teorias mais ousadas. Vocês podem estar desvendando o próximo capítulo da história mundial. Sigam o canal Arquivo Mundial e deixem seu gostei para mais vídeos reveladores como esse que podem abalar completamente suas certezas sobre o futuro econômico global.